No gramado do Morumbi, falava da invencibilidade do Tajeres, né, Edu? Chega ao fim agora, então, o Elton levantou aqui 17 jogos, um bom time, bem treinado e que fez uma cera danada no primeiro tempo, né? O São Paulo não conseguia jogar muito por causa dessa cera que os argentinos fizeram. Exato. Tivemos só 5 minutos de acréscimo. Eram 17 jogos com 10 vitórias e 7 empates. Perdeu a última vez, ou tinha perdido a última vez, dia 19 de fevereiro, para o Barraca Central. E de lá para cá, essa invencibilidade que caiu. Caiu também o tabu, né, Xará? Porque o São Paulo, em 5 partidas, tinha 2 empates e 3 derrotas para o Tajeres. Outro tabu foi mantido. O Zubeldia, que na sua passagem pelo Lanús não havia perdido para o Tajeres, eram 4 vitórias e 2 empates, agora são 5 vitórias e 2 empates. E Luciano e Lucas Moura, o primeiro e o segundo gols marcados, o Lucas de pênalti e o Luciano, fizeram pela primeira vez gols em quarta-feira de Libertadores com a camisa do São Paulo. O Luciano, que já foi artilheiro de Brasileiro pelo São Paulo na primeira temporada, que é o artilheiro da atual temporada, nunca tinha marcado num jogo de quarta-feira à noite no Morumbi de Libertadores. E o Lucas Moura, que está jogando sua primeira Liberta com a camisa do São Paulo, também hoje conseguiu aí de pênalti fazer seu primeiro gol. Enfim, um resultado importantíssimo, fundamental. O São Paulo é líder, vai para o pote 1 e vai pegar algum segundo colocado. Não significa moleza, tem muito segundo colocado bom no pote 2. Flamengo tá aí para não me desmentir, mas terá a vantagem de ter esse público sensacional no jogo de volta, independentemente de quem for sorteado para enfrentá-lo nas oitavas de final. Terminado o jogo, a gente acompanhou ali a zona mista e conversamos com alguns destes personagens que construíram esta vitória tricolor aqui no Morumbi por 2-0 contra o Tajeres. Vamos acompanhar. Obviamente me siento parte de todo lo que se hace para que el equipo gane. Así que la alegría de los jugadores, la alegría de nuestra hinchada es mi alegría. Así que creo que hicimos un buen juego, jugamos bien, fuimos muy serios tácticamente, muy ordenados. En algunas situaciones estuvimos un poco acelerado en el proceso con balón, pero es normal porque había mucha adrenalina por el juego de hoy, Copa Libertadores, y queríamos salir primero. Lo logramos con un buen juego. Así que estoy contento por los jugadores, por todo el staff, por los dirigentes, por nuestra hinchada que vio un lindo espectáculo y por quedar primero en fase de grupo. O São Paulo hoje conseguiu uma vitória maiúscula. O Morumbi te mata, é o segredo. Acho que importante, a equipe deles é uma equipe muito boa, qualificada, tem bons jogadores. A gente sabia assim que eles não perdiam bastante jogos, mas a gente também tinha consciência de que precisávamos ganhar para classificar em primeiro. Acho que o mais importante era a vitória. Claro que fico contente com o gol, mas também eu pude ajudar em outros aspectos, marcação, pude correr bastante e graças a Deus fui premiado com um belo gol no final do jogo. Luciano, qual a sensação das noites de quarta-feira no Morumbi com Libertadores? Sensação muito boa. Acho que eu não tinha feito gol ainda em noite de Libertadores no Morumbi. E com 56 mil pessoas mais no Morumbi comemorando daquele jeito que a gente comemorou ali, é muito bom. Espero que não pare por aí, espero que a gente possa passar indo com os pezinhos no chão de fase em fase e, se Deus quiser, chegar na final, que é o mais importante. A gente vem formando ainda mais um grupo muito forte, a gente fica feliz por ter jogadores voltando de lesão, isso faz com que o grupo fique mais qualificado. E hoje, sem dúvida, era uma final pra gente, a gente não poderia jamais decepcionar nosso torcedor, da forma como eles fizeram aí hoje, uma noite fria. Eles vieram aqui, lotaram o Morumbi, então a gente fica feliz, né, de ter conquistado a vitória, de ter jogado bem, que é importante também, de ter competido. E assim, né, Libertadores são jogos assim difíceis e a gente fica feliz de conquistar nosso objetivo. Rapaz, ele deu um pique ali que o físico dele tá em dia. Pra dar um pique daquele ali, não é fácil não, mas foi muito engraçado. Ele é um treinador que joga junto com o time, né? Ele tem muito disso, ele vive o futebol de uma maneira muito intensa. É um jeito peculiar dele
E acho que ele tem conseguido transmitir essa gana, essa vontade, né, de vencer para o time. Acho que isso é muito importante. Muito bem, tá? Então o Lucas fechando essa série de personagens, Xará, 2 caras que estavam pendurados e que costumam ser intensos durante o jogo, conseguiram escapar, apesar de todas as confusões, do terceiro amarelo e vão entrar limpos na próxima fase. O Zubeldia e o Luciano. A Luciana até saiu da confusão última do jogo, enquanto os jogadores brigavam, ele que adora comprar uma briga, saiu, deu um pulo da confusão, foi beber água no banco para não tomar o terceiro cartão amarelo. Quem tomasse nessa fase, cumpriria na primeira partida das oitavas. E é o seguinte, boas notícias, o Caleri voltou hoje, o Wellington Rato, que estava aqui assistindo o jogo, se não voltar contra o Cruzeiro agora no final de semana, volta já no clássico contra o Corinthians. O Rafinha já faz uma transição de campo, com alguns exercícios no campo e outros no refis. E daqui a pouco, se nada acontecer, só o Pablo Maia estará por mais pelo menos 90 dias no Departamento Médico do São Paulo, que já teve bem inchado e agora está esvaziando nesse momento de maratona no Campeonato Brasileiro durante a Copa América, de fase decisiva de Libertadores e também de Copa do Brasil. Então uma quarta-feira completa no âmbito do futebol, viu, Xará? Tanto com boas notícias dentro como fora de campo para o torcedor tricolor. Conversando já recentemente, está fazendo um intervalo de jogo nas nossas redes sociais lá, e foi o jogo contra o Barcelona, né? E eu perguntei para você, foi um São Paulo que, com jogadores voltando do DM, com o Lucas, com esse elenco mais à disposição daqui a 70 e poucos dias, é um São Paulo que chega para o mata-mata, a uma expectativa para jogar de igual para igual com todo mundo, para poder derrubar favoritos, inclusive um São Paulo que vai chegar com essa tendência mais forte para as oitavas de final. Você falou assim, não diria que vai chegar na primeira prateleira, né, para brigar, esse aí vai ser campeão, mas que vai ter esse enfrentamento de igual para igual com todo mundo, diferentemente do que muita gente dizia no começo. Você continua com essa análise? Eu continuo. Quando eu digo primeira prateleira, eu digo muito olhando para o Campeonato Brasileiro. Claro, claro. E para mim é aquele que acaba exigindo mais do elenco, uma troca, né, uma constância no jogo que não sei se o São Paulo vai ter tão rapidamente com o Zubeldia. Porque o São Paulo não tem sido brilhante, de fato, mas eu acho que o São Paulo tem vencido jogos porque ele tem merecido vencer. Então ele tem jogado o suficiente para ganhar os seus jogos. Acho que até que a partida de hoje, como o Pedro falou, o primeiro tempo, no fim das contas, um pênalti, né, bela jogada do Nestor, mas um pênalti meio bobo, acaba deixando a situação mais cômoda, mais confortável para o São Paulo. Porque o Tajeres, de fato, estava dificultando as coisas. Mas, assim, todos os jogos do São Paulo que ele vence, ou quase todos, eu chego à conclusão no fim do jogo que fazia sentido o São Paulo vencer por aquilo que ele produziu. Foi o São Paulo, né, que vinha e que vem ainda sofrendo com ausências importantes, importante demais a volta do Lucas, que para mim é o jogador mais técnico, aquele de mais capacidade nesse time do São Paulo, inclusive o Rames, para quem quiser ainda acreditar em Rames. O Widner não está aqui, ainda bem que senão começa a tremer. Quando você acredita em Coelhinho da Páscoa? Então. Tá. Mas acho que assim, o Lucas é um retorno muito importante, com o Luciano jogando bem, e ainda você tem peças importantes fora, né? Quer dizer, algumas que vão demorar, Pablo Maia, o Wellington Rato é um jogador importante. Então, é um São Paulo ainda desfalcado, mas já forte. E eu acho que, assim, para mata-mata, é aquele time que ninguém vai querer enfrentar no sorteio. Porque pode ser Copa do Brasil, pode ser Libertadores. É um time que ali com os seus 11 melhores, focado naquele jogo especificamente, sem ter que dividir atenções. Eu acho que é um time que pode eliminar qualquer um. Aí, para mim, é a primeira prateleira, no sentido de que tem a capacidade grande até de eliminar qualquer outra equipe. Pode ser um time mais bem formatado e sólido, como é o Palmeiras. Pode ser um time mais técnico e com jogadores mais renomados, como é o Flamengo. Aí, acho que no mata-mata tudo fica muito igual. Por isso, talvez até imagino que esse possa ser o caminho do São Paulo para a temporada. Uma priorização muito clara em relação às competições de mata-mata e, claro, levar o brasileiro em alto nível, porque o time e o elenco têm condições disso. É um espírito que passa muito pelo treinador, né? Pois pouca coisa, hein, Kifuri? 9 jogos apenas, mas já passa muito por ele. Não, é um trabalho que está no começo ainda, e hoje, na hora do gol do Luciano, o Zubeldia correu
para dentro do campo, foi ali no canto do Morumbi, onde os jogadores estavam comemorando. Isso. O Tite costuma fazer isso também, já há algum tempo não faz, mas acho que deve ser o joelho que está um pouco incomodando. Mas ele, ao fazer isso, ele mostra o tipo de conexão que ele tem com os jogadores, o tipo de personalidade que ele dá ao trabalho, porque o time dele hoje é um time confiável. Exatamente. O time do Zubeldia é um time que você sabe que ele vai passar o tempo todo procurando como ganhar. Tem algumas minúcias, né, quando eu digo isso, porque uma coisa é um time que brilha, que é muito superior tecnicamente, que você sabe que é melhor na maior parte do tempo, que você entende que o jogo vai ficar ao feitio dele e ele vai ganhar porque ele é muito melhor. Nos jogos do São Paulo em que existe equilíbrio técnico, você percebe que o time está o tempo todo procurando por onde entrar para ganhar. Nem sempre é a mesma porta. E eu acho que essa comemoração é também porque o Luciano fez um gol bonito e talvez o goleiro tenha tido um pouco de colaboração, muito dependendo da forma como se vê. Eu ia mandar uma mensagem para o Fernando Praz. Toda vez que existe essa dúvida, eu mando uma mensagem. É a melhor fonte possível. Eu mando uma mensagem para o Praz. E o que ele fala, eu falo. Acabou. Porque senão, né? Não é isso? É mais ou menos como... É bom respeitar, mais ou menos ele entende um pouco mais. É mais ou menos como a Renata Ruel. O que você achou desse momento da arbitragem, essa decisão? Ela, não, foi o erro. É assim. E não deu tempo porque o gol saiu no final do jogo, a gente já estava aqui, mas amanhã eu mando a mensagem para ele. O São Paulo hoje foi melhor, o São Paulo conseguiu um resultado que tem alguns símbolos, nunca tinha vencido esse adversário. Sim. O técnico nunca tinha perdido para esse adversário. E é mais um jogo em que a competitividade foi inquestionável desde o início. São Paulo não fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Não sei se o Lucas pelo lado direito funcionou como o Zubeldia gostaria que funcionasse. Mas a vontade de ganhar, não no sentido de queremos raça, essa coisa, nada disso, mas saber como se comportar competitivamente, estrategicamente para ganhar, esse time sabe porque o técnico incutiu isso nos jogadores. Conteúdo ele deve ter muito, porque as coisas mudaram muito rápido né, a partir da chegada dele. Hoje você olha para o time do São Paulo com trocas, com substituições, alguns jogadores contribuindo, você acha que o elenco é melhor do que você pensava antes dessa comissão técnica chegar. Exatamente. E isso é um sintoma claro do treinador. Mas antigamente, antes do Zubeldia chegar, você não tinha essa noção, você não tinha essa impressão do elenco do São Paulo. Hoje você tem. E eu só tenho não é uma dúvida, nenhuma crítica, não é nada disso, só uma observação. Um jogo antes da estreia do Zubeldia, que foi o jogo contra o Atlético Goianiense, quando o São Paulo foi dirigido pelo Milton Cruz, fora de casa, o melhor jogador em campo foi o André Silva. E o Zubeldia estava no estádio. E ali você falava, o São Paulo contratou esse jogador numa oportunidade e ele é um cara que está fazendo diferença. Sumiu. O que se fala é que o Zubeldia gosta mais do Juan. E aí são escolhas de um técnico. Você não tem o que questionar. Acabou de tocar num ponto importante aí. Esse Juan é assunto. E não é isso que eu estou fazendo, eu não estou questionando. Eu só acho curioso que um jogador que meio que pedia a passagem na chegada da comissão técnica não tenha mais aparecido como... E as impressões em relação ao jogo do André Silva eram ótimas. Sim, a gente falou, não, ganhou a titularidade. Até na época do Carpini... Ele mesmo não jogando como centroavante. Isso. Então, assim, é algo principalmente não jogando. Principalmente saindo da área. É algo só que eu acho que é legal a gente conversar, porque né, dentro dessa seguinte, ideia André, do elenco bom, ele está aí. É um ponto importante, porque quando ele começa com o Zubeldia, a gente fala, bom... Isso aumentou até o nível de críticas ao Carpini, mesmo o Carpini já tendo deixado o São Paulo. Verdade. Tá vendo? Não aproveitava o cara tá indo bem pra caramba, tá vendo? Com o Zubeldia tá tendo oportunidade. Só que agora tem o Juan. Inclusive falando com o São Paulo, porque tem um pessoal, os torcedores do São Paulo, eles têm uma certa desconfiança com o Juan, né? Há um tom de críticas com relação ao Juan, mas o espaço que o Juan tem com o Zubeldia, ele está aproveitando, gente. Hoje fez uma bela jogada ali no primeiro tempo e tal, não resultou em gol, etc. Mas ele tem sido importante. Faz sentido para você o Juan de titular desse time?
Na verdade não é titular, né? Tá aguardando a vaga do Caleri. Mas tá chegando, mas tá tendo oportunidade. Tendo oportunidade, mais do que o André. Então, quando o Jean estava falando, assim, falou aqui, mesmo não jogando como centroavante, eu fiz a observação, principalmente não jogando como centroavante, porque ele vinha realmente pedindo passagem no time, vindo de trás. Isso. Né, com o Caleri na frente. Acontece que, nesse espaço, ele enfrenta as concorrências de Luciano e Lucas. E aí, para ele, fica difícil. Na cabeça, eu estou tentando entender dessa forma, na cabeça do Zubeldia, ele é o jogador que vem de trás e rende melhor vindo de trás. Só que ali ele vai disputar espaço com outros jogadores que estão à frente dele. E ele, quando vai para a centroavância, se é que você me permite... Claro, por favor. Ele não consegue ter o mesmo desempenho. Ele já jogou ali, mas também não respondeu. Eu acho que é importante ter elenco. O Zubeldia, ele monta uma equipe muito consistente, não é uma equipe vistosa, mas é uma equipe que tem a bola, que é muito intensa para recuperar essa bola, e que tem os caminhos pré-definidos para chegar ao gol. Trabalha muito o lado de campo. Trabalha muito com aproximação, 2, 3 jogadores pelo lado do campo, para fazer essa bola chegar na área. E por isso é fundamental que você tenha jogadores dentro da área, dentro do que ele pensa que vão entregar, assim, de saber qual é o posicionamento correto, que espaço atacar. E eu acho que na cabeça dele, para essa posição, é o Caleri, e depois do Caleri, ele enxerga o Juan mais capacitado para esse movimento que ele espera. Mas não é descartável um jogador como... Numa temporada que a gente tem tantos jogos, tanta demanda, não pode descartar o André. Eu acho assim, primeiro que seria legal que a gente pudesse ouvir o Zubeldia a respeito, né? Que fosse feita uma pergunta específica sobre... Hoje é muito raro. Né? É raro, mas se feita... E ele é um cara que para esse tipo de pergunta... Isso que eu ia falar. Ele é hermético. Não, eles respondem... Você vai ter dele aquela... eu acho que os técnicos estrangeiros de maneira... Não, mas eu acho que os técnicos estrangeiros de maneira geral... Eles falam mais sobre essas coisas. Mas então, esse de repente... Então, não sei, assim, eu acho que poderia ser feita a pergunta para a gente tentar entender e, de qualquer maneira, William, o que eu acho é que, de fato, o André, ele jogou mais, ele jogou melhor, às vezes até aberto, nem vindo de trás, mas jogando até aberto mais mas aí a concorrência é maior pelo lado do campo, até porque o Lucas está jogando por ali também, enfim. Mas eu acho que é muito pouco ainda. A gente viu muito pouco, tanto de um como de outro. O número de jogos dos dois, tanto do Juan como do André Silva nessa temporada, né, são poucos jogos para a gente ter uma conclusão. Não é que nem vai perguntar para você, o Cavani é melhor jogando aqui ou ali. A gente vai saber responder, sem dúvida, onde o Cavani funciona melhor. Até falando do Cavani, que fez 12 gols nos últimos 14 jogos, né? Só para lembrar, aquele cara que começou mal. Cavani 24. Só para a gente lembrar, né? Então eu acho que as decisões dos treinadores em casos como esse, em que a gente tem tão pouco material de base para analisar, elas têm que ser respeitadas. Então, se ele acha que o Juan é o cara que vai funcionar lá melhor por um motivo ou por outro, claro que seria legal ouvi-lo. Mas eu acho que não dá pra gente contestar muito aqui baseado em meia dúzia de jogos que a gente assistiu de um ou de outro, porque o cara tá trabalhando com esses jogadores todos os dias e as amostras que a gente tem aqui são muito poucas. Sim. A gente tem duas imagens aí de confusão, né? Meu Deus. Final do jogo, né? Para variar, né? Vamos lá. Primeiro, o glorioso goleiro do Tajeres, no intervalo do jogo, né? Arrumando confusão com a polícia. Isso aí começa a briga dele com o policial. A reclamação era puramente com a arbitragem, isso é fato. Porque eles reclamaram de um pênalti para o Tajeres, tá? No final do pênalti, teve um pênalti para o São Paulo, foi muito pênalti, né? E depois um suposto pênalti para o Tajeres. Bom, aí essa reclamação que vai com a arbitragem. E aí vem a polícia ela protegeu o árbitro, né? E ele começou a bater boca com o policial, foi isso. Com os policiais. Olha isso, gente. E assim, a forma truculenta como ele já chegou com o árbitro já surpreende não ter sido expulso, inclusive.
Já surpreende o goleiro não ter sido expulso. Ficou até uma expectativa na volta do intervalo se ele tomaria algum tipo de cartão. E é uma burrice, né? Porque nós estamos falando de um time classificado para a próxima fase. Quer dizer, exatamente. É um time que, inclusive, perdeu um jogador no final da partida, expulso. Um lance absolutamente desnecessário ali, uma confusão desnecessária, e vai desfalcar a equipe nas oitavas de final da Libertadores. Então é completamente estúpida a decisão de agir dessa maneira. Tem mais uma cenas lamentáveis, né? Vamos lá. Cenas lamentáveis. Que gerou a expulsão. Exatamente, vamos lá. Aí tem a confusão. Depois do gol do Luciano já, né? Exatamente. Já no finalzinho. Exatamente. Aí tem esse lance, aí começa a treta. Aí fecha o tempo, empurra um jogador de São Paulo, começa o bate-boca, isso aí já estava nos acréscimos, aí que gera a expulsão que o Jean falou. Até o Zubeldia foi lá tentar apartar, tirar os jogadores dele da confusão, porque afinal de contas, né? São Paulo estava ganhando o jogo, se classificando em primeiro, podia ser prejudicado aí no meio da confusão e tal, então foi lá apartar, tirar os jogadores dele de lá. O importante é não entrar nessas confusões, né? Exatamente. Quando você está classificado, quando você está... Claro que assim, a expulsão ainda foi por aí, ó. É com o Eric ali. Convenhamos também. Né? Mas o árbitro escolheu ali um para... Porque na realidade, ó, se a gente for ver bem o lance, começa o bate-boca, aí tem um empurrão, a lá vai o Eric. Não acertou o rosto necessariamente, né? A famosa cena que acerta ali, põe a mão no rosto, agora é o hábito, né? Põe a mão no rosto e cai. Mas o jogador do Tadieres ali foi expulso. É agressão ao Eric. Ainda que a expulsão possa ter sido exagerada, assim, é uma estupidez agir dessa maneira, gerar essas confusões num jogo que já estava completamente resolvido, já estava 2-0 para o São Paulo. São Paulo já tinha a liderança, o Tadieres já era o segundo colocado, então realmente o time argentino foi mal, né? Certas coisas são complexas, né? Ontem no jogo em Itaquera, o Corinthians ganhava por 3-0 na hora da substituição do Paulinho, o Carlos Miguel foi dar a faixa de capitão para o Paulinho entrar. Os caras queriam arrumar confusão porque o tempo estava passando, estava 3-0 o jogo, minuto 80, alguma coisa virar assim. O jogo. 3-0 resolvido, uma homenagem, né? Jogadores do Racing realmente